Vamos gastar um tempo estudando hoje. Vai ser mais para estudar, amém? Então, se você quiser anotar, você anote. Se não, você volta depois no nosso canal no YouTube, assiste de novo anotando. E se você já estiver utilizando uma inteligência artificial, ela mesma faz as anotações para você lá no YouTube. Você não precisa fazer mais nada. Graças a Deus por esse tempo que nós vivemos. Dependendo da que você tiver instalada, ela já faz um resumo do vídeo. Você não vai ter que me assistir 1 hora. Ela resume o vídeo e cria cortes, tudo automático. Se você ainda não está fazendo isso, está estudando 1 hora, graças a Deus você tem essa paciência toda. A gente que não tem, a gente vai atrás desses recursos. Bom, quero falar sobre o tema a responsabilidade de honrar. Muito bom. Vamos ver se vai passar. Aí. Beleza. Irmãos, então como eu disse, a gente vai ter que estudar. Então, estudando, nós vamos fazer definições curtas, rápidas, para tentar dar no tempo que nós temos nessa tarde. Amém? A questão sobre esse tema, essa palavra, é até sobre algo que eu vejo bastante recorrente na internet. E aí, no decorrer, eu vou falar sobre isso. Mas também não é um assunto novo para nós, como igreja, amém? Nós já aprendemos bastante sobre honra, mas é bom a gente talvez trazer um ensino às vezes um pouco diferente, em cima de alguns outros contextos, ou até esclarecendo alguns assuntos correntes da atualidade, para a gente não ficar na dúvida, né? E aí sobre honra, a primeira coisa que justamente a gente tem que fazer é definição do que seria a honra. Se nós temos uma responsabilidade de honrar, é um pressuposto que eu estou trazendo. Então sim, você tem uma responsabilidade de honrar pessoas. Quem são elas, como vai ser isso, a gente vai fazer no decorrer do estudo. Agora, a primeira coisa, e é mais importante talvez de todas, é justamente definir o que é honra, sobre o que estamos falando, porque o grande problema atual não é tão atual assim. Estou falando só porque às vezes vira e mexe volta a circular mais intenso nas redes sociais, mas a questão de honra, ela já é um assunto tratado na igreja e que vem sofrendo deturpação desde a década de 70, por aí talvez, né? Temos problemas com respeito a esse assunto. Mas então, o que é honra? Uma definição simples para a gente lembrar: honra é reconhecer o valor do outro, tratar bem quem quer que seja. Ponto. Não existe algo muito complexo sobre honra. E acho que essa definição ela já traz, por mais simples que seja, os ingredientes para a gente fazer a prática da honra ser real, ser genuína e também não cair no erro que existem nos exageros. Reconhecer o valor do outro e tratar bem quem quer que seja, isso, se eu fosse resumir um pouco mais ainda, eu colocaria em uma palavra que chama-se respeito. Então, honra tem a ver com respeito. E se a gente define o que é, e se você sabe o que é mais fácil depois olhar para algo e dizer: opa, isso que estão chamando de honra não é. Já essa honra real e verdadeira, sim, ela tem um espaço, e por isso nós temos a responsabilidade de fazer isso. Então eu poderia dizer que eu tenho, e nós temos responsabilidade de respeitarmos as pessoas, ok? Nós temos a responsabilidade de reconhecer o valor dos outros. Nós temos a responsabilidade de tratar bem qualquer pessoa, seja ela quem for. Seja ela quem for, significa, seja que idade ela tiver, seja de que gênero ela for, seja de que raça ela for, que cor ela for, de que religião ela for, de que nível de autoridade ela for. Então isso engloba todas as pessoas. O respeito, a honra, ela engloba todo mundo. Então, uma das coisas que honra não é algo limitado apenas, que eu devo a apenas algumas pessoas.
eu devo honra somente aos meus líderes. Não, você deve também, mas não é somente. Ok? Então, não limite a honra, ela é algo bastante universal. Ela é para muitas pessoas com quem nós temos essa responsabilidade. E é simples, olhando por essa definição, honrar alguém? Nem assim ainda é tão simples, tá? Nem assim ainda é tão simples. Hoje você reconhecer o valor de alguém, você já fez isso? Reconhecer o valor que uma pessoa tem? Quando eu falo essa frase, eu sempre me lembro daquela música antiga que a gente cantava, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Você tem valor. O problema da música vem nessa frase: o Espírito Santo se move em você. Só está aí o problema. Porque nem sempre, né? A gente gosta de cantar isso onde tem incrédulo, né? É igual cantar, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, num ambiente de incrédulo. Cara, tá errado. Até no ambiente de crente também é complicado, né? Tem uns crentes que não é tão espelho assim. E nem sei de onde tirou exatamente essa frase. Bom, mas enfim, até ali essa música é legal. Ela dá pra gente assim, se você lembrar dessa parte da música, você vai ter o que é necessário para honrar pessoas. Olhar para alguém e reconhecer o valor de uma pessoa. A maneira mais simples, obviamente, você vai reconhecer o valor da pessoa pelos comportamentos que ela tem. Essa é a maneira mais simples, mais fácil. Quer ver um exemplo? Essa semana, algo que me chamou a atenção, rede social, obviamente. Vou usar exemplo porque está na rede social da Laura Luiza. Então, todos nós sabemos, Laura Luiza está num processo, num tratamento. E eu acho que foi essa semana, ela postou algo assim, falando que está um dia de cada vez, tudo bem. E se alguém queria conversar sobre isso, ela estava pronta para conversar. Então eu reconheço o seu valor nisso, Laura. Você ainda na sua luta, falou, se alguém quiser compartilhar a tua luta comigo, eu estou aqui para ajudar. Irmão, não é fácil fazer isso. Então você pode reconhecer o valor, até por um comportamento da Laura. Englobando a Laura, mas eu vou reconhecer o valor de outros, acho que era a Dani e a Mara na foto de sexta. Tenho que reconhecer o valor das meninas, que estão como amigas acompanhando. Claro, cada vez é uma pessoa que está lá, mas estou só usando exemplos dessa semana, fresquinho de rede social. Você pode reconhecer o valor delas pelo sacrifício que elas estão fazendo por uma outra pessoa. Duas irmãs de sangue com uma irmã que é em Cristo, para apoiá-la nesse momento. Isso é reconhecer valor. Pelo comportamento, é o nível mais fácil, mais simples você olhar para a pessoa, só que é um nível mais profundo. Você reconhecer o valor da pessoa não pelo comportamento, mas por aquilo que é a ótica de Deus sobre a pessoa. Esse é mais difícil. Aquela pessoa que não se comporta bem ou não se comporta do jeito que você gosta, mas ainda assim você reconhece valor nela. Esse é nível mais profundo. Você vai olhar para uma pessoa, e a gente tem um desafio, por exemplo, quando a gente vai estudar, e a gente vai ouvir pessoas falando sobre o mesmo assunto, e teólogos e tudo mais. Então tem uma pessoa que traz uma visão completamente diferente da minha sobre o assunto. E aquilo pode me dar um revés, assim, sabe? Porque alguns falam sobre o assunto e a maneira como eles falam às vezes é bastante ofensiva, porque ele tem essa característica de comunicação ofensiva. Então quando ele vai falar, ele fala pisando no outro. Então inclusive sobre o assunto de honra, eu tenho algumas pessoas que eu assisto, que eu vejo, e eles pisam muito nesse assunto. Eles descartam, eles condenam. Eu vou fazer ponderações hoje sobre o assunto, mas eu discordo. Mas se eu não reconhecer o valor desse irmão, eu perco outros assuntos que ele fala, e ele fala assim de uma maneira incrível. E entra ou se encaixa do jeito que eu também entendo. Então, existe um nível onde você reconhece o valor da pessoa, ainda, até em extremos, ainda ela nem aceitou Jesus, e você pode reconhecer o valor dessa pessoa. Ela está mesmo no mundo assim, louca da vida. Você fala, rapaz,
mas você, sob a ótica de Deus, você consegue enxergar um valor dentro dessa pessoa e você honra essa pessoa. Ou o comportamento dela é até agressivo ou ofensivo contra você, mas mesmo assim você reconhece valor nessa pessoa. No ambiente de trabalho, você pode muitas vezes ter um chefe, um coordenador, um supervisor que vai te testar. E você precisa enxergar valor nessa pessoa, ainda que o comportamento dela não é tão legal. Mas nós podemos aprender e começar pelos comportamentos positivos, é mais fácil a gente reconhecer valor. E é simples, você poderia apenas chegar numa pessoa e falar assim: puxa, eu vi o que você postou essa semana, ou eu vi o que você fez, ou eu vi como você serviu semana passada na cantina, na portaria, lá ali tirando foto no computador. Puxa, eu reconheço o seu valor. Simples, né? Honrar uma pessoa. Então assim, isso é honra. Não precisa você levar um computador novo para o pessoal da multimídia para honrar. Apesar que não precisa você dar um Ferracini 24 horas por mão da portaria, mas, não é, João Batista? Se te der um Ferracini 24 horas, recebe também? O Gui está profético hoje, ele tá. Já ficou na portaria? Olha lá, o profeta, ali é 44, né? Só assim para... Poxa, aquele democrata, né? Então, não precisa, mas, claro, se quiser, né? É que o problema, um dos problemas justamente da atualidade é condicionar a honra a presentes, ou a valores, ou a coisas. Não é necessário, de forma alguma. E às vezes, quando você entra com presentes, valores e coisas, você não está honrando. Você está bajulando. E aí você e a outra pessoa perdem totalmente o princípio da honra, vira outra coisa. Então, a honra, ela é definida por valorizar pessoas independente da posição dessa pessoa, da aparência dessa pessoa, enfim. Nós devemos honrar tanto líderes como subordinados, como iguais a nós, seja na situação onde nós estivermos. A verdadeira honra reflete quem nós somos, não quem está diante de nós. Então sim, eu posso honrar inclusive um mau chefe, um mau governante, um mau líder de igreja, um líder de célula, líder de ministério. Eu poderia honrar qualquer um deles, ainda que eles não fossem tão bons assim. Não tem problema. A honra então é princípio universal, que valoriza todas as pessoas, pelo menos como uma criação de Deus. Bom, agora, pedir e buscar honra, sim ou não? A gente pode buscar honra, pedir honra, né? Vamos de versículos nessa situação. Provérbios 25, 27. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Ok? Então, você já sabe onde marcar X sobre pedir e buscar honra, sim ou não? Lucas 14, 7. Em diante. Opa, para cá. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois, né, você e a outra pessoa, dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado. Jesus estava ali no jantar, tá? Numa mesa. Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário,
ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Amém? Bom, duas passagens, né? Uma aqui é uma história, que Jesus traz uma ilustração dentro de uma história real. Ele está no jantar e ele traz uma ilustração sobre um jantar para falar sobre honra. E dentro dessas duas passagens fica bem simples e bem claro que buscar a honra não é honra. Ir atrás de ser honrado, você sai fora do que é honra de verdade. Então quem está atrás de honra, quem cobra honra, está fora do princípio da própria honra. Então isso é um ensinamento para todos nós. Porque se honra é uma responsabilidade universal, honrar, todo mundo deve. Ser honrado, todo mundo merece. Então, já que todo mundo merece, também todo mundo poderia dizer assim, puxa, ninguém me honra nesse lugar. Né? E sair daí cobrando honra dos outros. Então, se você sair cobrando honra e alguém, entre aspas, te honrar porque você cobrou, isso não é honra mais. Saiu fora do princípio. Então, ninguém deve ir atrás de ser honrado. Muitas e muitas vezes, o ser honrado vai estar bastante atrelado ao seu próprio serviço. Isso é bastante comum. Quando você serve bem, você é honrado de diversas formas. Isso é o mais comum de se alcançar honra sem pedir honra. Ser honrado é resultado desse serviço. Não é necessário, mas é o mais comum que acabe aquelas pessoas que mais servem sejam mais honradas muitas vezes, né? Depende do ambiente também, claro, né? Não vamos exagerar aqui, estou falando, acho que um pouco mais de igreja. Em muitos outros lugares, tanto faz, tanto fez, né? Se você fez ou não fez, você não vai ser honrado do mesmo jeito e deixa para lá. Até porque não é algo, e eu acho, não conheço tanto outras culturas, mas eu acho que no Brasil nós temos bastante problema com isso. Não é comum um brasileiro honrar ninguém, sabe? Não é. A gente tem uma mania de gostar de falar mal, né? Não vou nem tocar no assunto de política, que essa semana agora o profeta Éfito já lembrou sobre tudo isso, né? Sobre tantos erros que incorreram na época de política. Mas é um momento que você vê. Só que não é só nisso. Olha para a torcida de futebol. Olha para a área política. Olha para os empregados de uma empresa. O que é o mais comum, né, de se fazerem? Então, pelo menos assim, na nossa cultura é bem nítido que a gente tem muita vontade de sair falando de alguém. E às vezes a gente deixa passar, isso em empresa é muito comum acontecer, a pessoa fala, cara, eu não vou fazer, não vou avisar só para ver o outro se lascar. A pessoa não pensa com todas essas letras, algumas, mas elas fazem assim mesmo. Algumas pensam com todas essas letras, fala, rapaz, vou deixar passar porque ele vai ver se ele aprende sofrendo de novo. E deixa que corra a situação para o outro ter um probleminha ali, uma chamada de atenção para ver se, né, acorda. Então acho que a gente tem um problema cultural, da cultura brasileira, e falando nesse sentido, que pode dificultar essa valorização das pessoas, independente de posição, independente da aparência, pode dificultar realmente nós aprendermos a honrar outras pessoas, ao invés de bajular. Então nós sofremos aí um desafio bastante amplo. Mas, para nós, precisa ficar simples e definido isso. Cobrar honra, irmãos, deve estar fora da nossa agenda. A gente não deve cobrar honra de ninguém. Até porque eu gostei muito dessa passagem, dessa ilustração de Jesus, e Jesus depois termina dando um conselho para aquele anfitrião, e ele fala, olha, faz o seguinte, não fica só chamando gente rica, gente que pode depois te chamar de volta. Chama a pessoa que nunca vai poder te chamar. Faça algo por alguém que nunca vai poder fazer nada por você. Essa é uma das formas de você, em vez de ter recompensa na terra, ter recompensa no céu. Aí que está, irmão, se você captar isso que Jesus falou, você aprendeu como se faz aplicações no céu. Como assim aplicações? Aplicações na terra é poupança, CDB, Selic, guardar dinheiro.
aplicações financeiras. Então, se você faz uma aplicação financeira, você está esperando rendimentos, né? Pô, vou guardar ali 100, ver se vem R$ 102 daqui a um ano na poupança, com muita fé. Então, mas como é que eu faço para começar a fazer uma aplicação no céu? Faça algo por alguém que nunca vai poder te retribuir. Por que você acha que um dos conselhos que, se você vai lendo as cartas no Novo Testamento, e não só é do Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento é um princípio em Israel: não se esqueçam de órfãos e viúvas, dos pobres. Não é para esquecer nunca, porque quando você faz por uma dessas categorias, eles nunca vão poder te pagar de volta. É quando você acabou de depositar no céu e fazer uma aplicação lá, uma aplicação de rendimento eterno. Essa a gente não tem em mercado nenhum nesse mundo. Olha que negócio, irmãos. Desde o Antigo Testamento, Deus deu uma chave para quem quer ter um tesouro no céu. E é fácil. E Deus estava promovendo uma forma de haver honra, onde de fato, culturalmente, não havia. Não pense que o povo de Israel era um povo perfeito e maravilhoso. A cultura da época dizia que órfãos, viúvas e pobres não mereciam nenhum tipo de honra. Então Deus vem com a lei para corrigir isso e para honrem essas pessoas, deem as esmolas, forneçam, façam algo por elas, não se esqueçam. Pega a parte do dízimo e dá para eles. Então tinha lá toda uma lei de dízimos, né? Se a gente pegar para estudar. E aí parte dos dízimos tinha que ir para essas pessoas, tinha ofertas para isso, destinadas exclusivamente para que essas pessoas pudessem ser atendidas. Quando a igreja nasce, sem nenhum tipo ali de questão financeira, como era no Antigo Testamento, mas logo os próprios diáconos estão ali sendo eleitos para servir essas mesas e não deixar essas pessoas sem serem honradas. Não era só uma questão de desamparo. Obviamente o cuidado com alimento, com roupa, etc., é importante. Mas por trás disso, no céu tem um reflexo, que é de entesouramento. Então tem algo sendo feito na terra, mas tem algo sendo espelhado no céu de uma outra forma. Eu estou dando na terra para alguém que nunca vai poder me devolver. Nesse momento eu acabei de fazer uma aplicação celestial. Então se você quer ter aplicações no céu, aprenda principalmente a fazer isso. Bom, eu falei alguma coisa sobre cultura, e aí esse é um dos pontos que importa, porque justamente parte dos vídeos de crítica tem a ver com essa expressão, cultura da honra. Existe um livro famoso, eu nunca li, não li resumo, não sei nem como é que ele é, mas chama-se Cultura da Honra, e é um livro cristão, evangélico e tal, não sei se é bom ou se é ruim, não tenho uma definição sobre isso, mas já ouvi muita crítica. E não foi só sobre esse livro, teve umas outras situações, tem livros que agregaram, mas talvez esse termo veio desse livro. Até isso eu não tenho convicção, mas existe um livro com esse termo, e esse termo então ficou bastante divulgado, cultura da honra, cultura da honra, cultura da honra. A problemática da cultura da honra veio para dentro da igreja, porque ultrapassaram o que era para ser simples e começaram a esticar um pouco alguns textos, né, pegar uns pretextos para manipular textos bíblicos e aí fazer não só essa honra se tornar respeito universal, mas sim uma maneira de angariar coisas. Então cobra-se honra para angariar coisas e por aí vai. Mas vamos primeiro falar sobre cultura, porque eu também falei sobre cultura brasileira, né? O que é cultura por definição? Cultura é conjunto de práticas, crenças e comportamentos compartilhados por um grupo. Pode ser numa nação, pode ser num estado, uma cidade, um lugar, numa igreja local. Então cultura é esse agregado de práticas, de próprios pensamentos, crenças, e ela vai passando de uma geração para outra. Isso é cultura. Tem um negócio na cultura que é interessante. A cultura, ela automatiza muitas coisas. Ela torna um tanto
padronizado. Tanto é que se você foge um pouco, você é o esquisito, se você não está de acordo com aquela cultura. Se nós saíssemos do Brasil, hoje a gente está bastante aculturado no Brasil, apesar das regionalidades, a gente não tem assim aquelas diferenças tão gritantes. Mas se você sair daqui, você vai para um outro lugar, um outro país, você vai sofrer bastante por questões de cultura. No Brasil, a gente não tem muito costume de ter um café da manhã muito caprichado, certo? Nosso café da manhã, ele é meio assim, a galera que é firme é pão com ovo, uma frutinha daqui para lá e olha lá, um cafezinho preto, tá dentro, valeu. Se você for para os Estados Unidos, quantas coisas você vai comer no café da manhã? Irmão, muita coisa. Você tem que comer muito. Principalmente panquecas, bacon, ovos, né? Come bem. Isso talvez lembre alguns que vieram da roça, né? Talvez aquele costume da roça que tinha aquele quebra-torto, que era a sobra da janta, que na manhã seguinte se jogava uma farofa e um ovo. Nossa, bom demais. Mas na cidade a gente não tem muito isso. Nos Estados Unidos você tem um café da manhã caprichado porque eles não almoçam. Olha o problema que você ia arranjar indo para lá. Você está acostumado a chegar meio-dia, 11 horas, cara, marmitão, bandejão, arroz, feijão. Almoço, 3 horas da tarde você pede um cachorro quente. Isso é almoço. Eles não almoçam, eles têm um lanche. E é isso, e toca o dia inteiro. E um copo de café desse tamanho. Por quê? Porque o café é aguado, tá? Não se iluda que aquele café é igual, aquele café é aguado. Então, há uma questão bastante cultural. Então, cultura tem tudo isso. Aí imagina você chegar lá e você, não, chefe, eu tenho que parar meio-dia, eu preciso almoçar. Cadê o arroz? Você está fora do padrão. Aí você é o estranho. Então, cultura acaba criando isso. Quem está fora fica meio estranho, esquisito, não está padronizado. Quem nasce dentro, ela vai pegando o jeito automaticamente, ela vai até fazendo sem nem pensar o porquê, sem nem pensar o motivo. Dentro de uma casa simples assim, casas têm culturas independentes uma das outras. Tem casa que ninguém pode pegar a pasta de dente e enrolar ela, o tubinho. Tem casa que já aprendeu e desde cedo você aprendeu a enrolar o tubinho. Talvez nem te explicaram o porquê, mas você vive enrolando tubinho. Os outros não, os outros esmagam ele, puxa, esmaga e puxa, esmaga e puxa. Tem gente que coloca o rolo de papel higiênico com o papel solto por cima e os outros solto por baixo. Você nunca pensou qual é o lado correto. Mas tem. Mas na sua casa, se alguém vê daquele lado e ela acostumou que é do outro, ela vai lá e mexe. Aí a criança vai crescer aprendendo que é daquele jeito, é daquele lado, é assim que puxa. Para ela faz todo sentido aquilo, e por aí vai. Então dentro de casa, né, a garrafa d'água na geladeira é de um jeito assim, as panelas quando faz o almoço guarda desse jeito tal, né, ou não guarda, faz de outro jeito, enfim. Então a gente tem culturas dentro das próprias casas. Aí quando 2 cidadãos novinhos querem casar, pode vir de cultura diferente da própria casa, aí eles vão se arranjar até criar uma nova cultura, se ajeitar, né? Se foram totalmente diferentes, vão se ajeitar ali para ver o que faz. Isso é cultura. Mas o que é mais importante para o nosso estudo? Que cultura traz essa padronização, essa automatização. Então, desde que a gente implante uma cultura numa empresa, se você tem uma cultura X na empresa, se espera que na contratação de um novo colaborador, aquela nova pessoa, ela aprenda como funciona, ouvindo, vendo, passando ali pelas conversas e tal, e ela desenrole do jeito que é para ser, porque é assim que é para ser a cultura daquela empresa, e ponto final. Ah, mas eu vim da outra empresa, ou você volta para a empresa anterior, ou se você quer ter o seu emprego aqui, se adapte à nossa cultura. Então pessoas que têm empresas que têm uma cultura forte, inclusive é difícil você mudar uma cultura e modernizar ela, até para formas mais benéficas, né? A cultura, ela tende a se manter mais firme e rígida. Isso até faz parte da cultura, culturas mais maleáveis ou mais rígidas e sólidas. Mas é assim. Então, quando a gente cria uma cultura, é para justamente coisas funcionarem mais automáticas. Aí vem a minha ponderação sobre até essa expressão, cultura da honra. Tem gente que é bastante crítico, fala, não pode ter cultura da honra na igreja. Eu acho que se soubermos o que é honra de fato,
termos uma cultura da honra é positivo. O problema é a gente ter definição de honra errada. Então, cultura de honra deveria ser tirada. Mas não é pela cultura, é pelo que é a honra, no final das contas. Porque, irmãos, seria muito bom a gente não precisar falar tantas vezes sobre honra, e olha que a gente nem fala aqui mesmo sobre isso, mas a gente não vê tanta cultura de honra aqui, então provavelmente a gente deveria ter que falar mais. Mas seria muito mais fácil pessoas novas que chegarem na igreja aprenderem a honrar uns aos outros pelo simples fato de já estarem numa cultura de honra positiva, onde se entende o que é honra de fato, de verdade. A honra é certa e não é aproveitando de nada, mas é sim uma prática de honra de acordo com a Bíblia. Então seria muito bom, eu creio que sim, nós poderíamos manter esse termo. Aqui a gente não usa tanto esse termo, né? Nem fala muito sobre isso, mas eu não sou desfavor absolutamente do termo. Porém, assim como muitas vezes a gente troca o termo, não pelo termo, mas é pelo que ele carrega. Sabe, se a gente falar hoje, irmãos, nós precisamos fazer um encontro com Deus. Primeira coisa que você faz é puxar da sua memória tudo que era o encontro com Deus na época passada. Daquele jeito, exatamente igual. E se nós estamos querendo fazer diferente? A gente vai ter um problema, porque a expressão, a frase, a palavra, a nomenclatura traz para a sua cabeça que é daquele jeito lá que foi. Então, para a gente mudar alguma coisa, muitas vezes é mais fácil trazer com uma nomenclatura nova. Então, ao invés de chamar de célula, a gente chama de casa de oração. Às vezes a gente chama uma reunião, um culto de outra forma, só porque, mas parece aquele, parece. Mas porque a gente queria trazer algo novo, a gente muda a nomenclatura, simples. Só para desvencilhar, principalmente quando algo foi muito pesado, foi ruim, foi negativo. Nossa, aquele treinamento X lá, não, todo mundo cansado, era só lapada que a gente levava. Então, vai dar um treinamento novo, vamos trocar o nome, para ninguém desconfiar que é bem semelhante àquele, né? Para não criar resistência, vamos criar um nome novo para isso também. Então, se a gente precisar, vamos falar sobre o princípio da honra, fica mais bonitinho, talvez não cria tanto atrito com ninguém em nenhuma denominação, mas eu não tenho nada contra, nem um pouco. Agora, desvios existem? Sim, existem bastante desvios sobre a questão da honra, são abusos acontecidos, principalmente dentro da igreja, aí vamos fechar esse assunto para dentro de igreja. 3 pelo menos pontos. O primeiro ponto, geralmente, é questionamento. Qual é o problema? Usaram a cultura da honra para blindar liderança, para nunca serem questionados. Isso está errado, definitivamente errado. Não, porque eu sou ungido, então não posso ser questionado. Está errado. Então, honra não tem a ver com ser anti-questionamento, não questionável e tudo mais. Tempos nossos modernos, que a gente quando questiona sofre às vezes cancelamento, a gente corre esse risco. Hoje mesmo eu fui cancelado, achei legal. Dentro de uma plataforma que eu participo de um negócio, eu mandei uma pergunta simples, Eu fiz uma ironia em forma de pergunta. Falei, puxa gente, será que é só comigo que está acontecendo? Aí fulano respondeu, ciclano respondeu, de repente tiraram meu comentário. Falei, me cancelaram. Muito bem, senhores. Vamos ver até onde isso vai. Mas enfim, não que eu guardei mágoa, mas o que é certo e logo nós teremos mais cenas desse capítulo. E a coisa vai ser grande. Bom, não sei, se eu vou conseguir mexer com tudo isso. Lembre-se que cultura não é fácil você alterar, Eu sei que eles não vão parar com a prática que eles estão fazendo, tenho absoluta certeza. Mas eu vou tentar num órgão exterior que faça uma intervenção dessa galera toda. Se isso vai dar certo, não sei, Mas enfim, o que é certo é certo. Mesmo que as pessoas não estejam fazendo, irmão, o que é certo é certo. Agora, então nessa época de cancelamento, a própria liderança de igreja aproveitou cultura de honra para blindar. Não, você vem me questionar aqui, aí a gente já logo chancela tudo como rebelde. De fato, irmão, para ser bastante sincero, a maioria de nós tem uma porcentagem de rebeldia, viu?
Se a gente se acostumar com essa ideia, é mais fácil. Aceita que dói menos. Nós temos bastante arquétipos, né? Mas uma boa parte de nós tem essa parte do rebelde. É muito comum. Talvez mais para frente você vai perceber um pouco sobre isso. Não que a gente queira isso, mas porque o que fizeram conosco muitas vezes levou a gente a desenvolver um pouco mais essa parte da personalidade do rebelde dentro de nós. Mas então, existe uma maneira de perguntar, existe uma maneira de questionar e existe uma maneira de responder. Amém? Tudo isso, na verdade, a gente já falou muito sobre autoridade e submissão no curso da Escola de Fundamentos, lá um pouco mais explicado. Então, tem sim, por isso não é proibido você questionar. Eu sou teu pastor, você pode vir me questionar, pastor, não entendi aquilo lá, achei que não está certo. Qual é a sua visão sobre isso? Ultimamente eu tenho recebido algumas perguntas, então eu acho bastante legal aquilo ali. E algumas vezes eu dou respostas assim, e eu pergunto, você está entendendo o que eu estou falando? Porque eu respondo meio resumido, então se ficou, pergunta de novo. Mas a gente deve ser questionado. Na verdade, os bons líderes, eles são reconhecidos justamente nessa hora. Se você está numa empresa, não há abertura de questionamento, bom, é uma empresa. Dependendo da cultura, é bastante autoritária, é isso mesmo. Se você não gostou, peça demissão e vá para uma outra empresa. Nem sempre você vai conseguir mudar aquilo lá. Igrejas locais podem ter cultura bastante autoritária, não muita, por aí vai. Você precisa entender que não foi planejado que nós fôssemos autoritários. Então, sim, uma igreja extremamente autoritária, ela não está dentro dos padrões bíblicos ou dos princípios bíblicos. Agora, não pensa só na igreja, pensa na sua própria casa de oração. Se você for um líder extremamente autoritário, você está fora do padrão bíblico. Então, isso não se aplica só ao pastor de igreja. Não, o líder também. Lembre-se, se nós devemos honrar todo mundo, o pastor deve honrar todo mundo, o líder da casa de oração deve honrar todo mundo também. Então todos nós estamos exatamente na mesma posição a respeito disso. Nós devemos honrar uns aos outros, devemos respeito. Então também não devemos cobrar a honra, como também não devemos usar cultura de honra para nos blindarmos sobre questionamentos. Outra bastante comum dos abusos sobre cultura de honra foi favorecimento. Fulano dá presente para ciclano esperando promoções. Isso é comum no mundo, na política, na empresa e na igreja também. Onde teve essa cultura de honra deturpada, muito comum. Aí o pessoal brinca, fala, olha, você fica aí se matando, limpando a igreja, não sei o que, mas vai chegar um cara mais rico que você, logo ele é líder na sua frente. Porque o teu pastor vai fazer isso. Num ambiente onde a cultura de honra está errada, isso acontece. O cara que é rico se torna mais amigo do pastor do que o irmão que está servindo há muito mais tempo na igreja. E acaba galgando posições mais rápidas. Eu lembro de uma situação, os irmãos não gostaram nada do que eu falei, saíram daqui. Porque eu simplesmente falei, não, você tem que passar por tudo de novo. Mas eu vim, falei, não, você vai passar por tudo de novo aqui. Não gostaram. Teve um outro que eu fui um pouco mais radical, mas eu já me converti. Eu já melhorei. Eu falei para ele assim, o mundo não gira ao seu redor. Eu fui simpático, eu acho. Fui quase poético. Falei, não, o mundo não gira ao seu redor, querido. Querido ainda, acho que eu falei. Fica suave, né? Porque ele estava já ficando assim. Falei, não adianta. Então, o favorecimento é um problema. E enriquecimento? Esse é o pior. Se você transforma a cultura de honra uma maneira de se enriquecer, e aí principalmente vai mais para alta liderança de igreja, né? Puxa, não, eu sou o profeta da casa, então tragam tudo para mim. Então, é um ambiente que é negativo. A cultura da honra não foi feita para isso. Lembre-se que cultura da honra, ou honrar alguém, não é resumido a presentes, dinheiro ou coisas, tá? Então, não é resumido a isso. Ainda que você não tenha, você pode honrar qualquer um líder seu, pastor, líder de ministério, líder de casa de oração. Não é isso. É na situação que você tem, você consegue honrar qualquer pessoa. Agora o meu líder ficou chateado, porque eu não dei
o sapato dele lá, o ferracinho em 24 horas. Então teu líder tem um problema. Porque tu não deu um presente, ele ficou chateado porque não teve presente? Ou porque tu deu para ele o sapato da Shopee, ao invés do Ferracini? Aí ele ficou bastante chateado. Irmãos, eu compreendo, viu? Se eu receber um sapato da Shopee, também não vou ficar tão feliz. Porque eu tenho um problema, que o sapato para me servir é complicado. Roupa de maneira geral. Eu basicamente troco todas as roupas que eu ganho. Não é porque é complicado. Então assim, eu parei muitas vezes de dar roupa por causa disso. Eu acho bastante pessoal. Roupa, perfume, só se a pessoa falar qual que ela gosta. Tênis às vezes é mais fácil, porque a pessoa entrega, ele fala assim, cara, gostei daquele All Star. Aí você já pegou a senha. Fala, é aquele. Mas por exemplo, se você fosse me dar um sapato, você não saberia que sapato que eu quero. Você vai ter que me perguntar, aí dá certo. Então tem coisa que é bastante difícil. Agora um Pix de 50, irmão, qualquer um fica feliz. Não tem problema. Próxima pregação, vou trazer um QR Code já. Janeiro eu trago o QR Code. Então assim, dá um cartão presente, aquele cartão que tem um valor, né? A pessoa vai lá na loja e ela escolhe. Eu acho massa isso. Tem pessoas que não eu acho super legal isso. Eu amo esse negócio. Uma vez o pastor Bruno me deu um cartão desse. Eu falei assim, pastor Bruno, tem isso aqui lá naquela loja? Eu falei, tem. Eu falei, cara, que massa isso aqui. Aí fui lá na loja e tal, escolhi um negócio que ele nunca saberia o que eu queria aquilo. Era uma furadeira, não sei se você lembra. Comprei uma furadeira. Irmão, é difícil. Alguém deu uma furadeira para alguém de presente? Só se foi pai para filho, filho para pai, é bastante específico. O negócio dá uma furadeira. Mas era o que eu queria e precisava. Então eu acho legal esses formatos de presente. Mas honra não tem a ver com isso. Sim, você pode honrar se isso for espontâneo, completamente espontâneo, você quis. Cara, você, né, era do seu coração fazer aquilo. Mas você não pode cobrar isso de ninguém. Muito menos, porque principalmente quanto maior o lugar, maior a igreja, maior a empresa, mais fácil é a pessoa ficar enriquecendo por meio desses desvios, deturpações a respeito de honra. Daí vamos estudar alguns textos bíblicos que são muito utilizados e às vezes temos situações com eles. Bom, primeiro texto é o texto de Efésios. Eu não coloquei na minha. Mas Efésios, capítulo 6, 1 e 2, é o texto que repete o mandamento do Antigo Testamento sobre honrar pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então ele vai lá e revisa o mandamento, falando, olha, é para honrar. E é tão importante essa questão de honrar, né, pai e mãe, que é um mandamento com promessa. Ele é repetido ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, torna-se a repeti-lo, então firmando que esse mandamento passou para a nossa época, ele é válido para nós hoje ainda, da mesma maneira como ele foi escrito lá no Antigo Testamento com Moisés. Honrar pai e mãe. Agora pense, o que é honrar? Respeitar. Então, só que a gente pode ir além na honra aos pais? Sim, geralmente os pais, a obediência, né, também vem atrelada. Eu vou falar sobre obediência depois, mas os pais, geralmente, nós devemos obedecê-lo, até quando a gente não sabe muito bem o motivo. Eles sabem. Porque tem a ver com obedecer devido à sabedoria que nós estamos vendo na vida deles. Então, obedecer é um sinal de sabedoria. O problema da obediência só está quando aquela pessoa está fora de um princípio de Deus. Mas, sabe coisas, horário, filho, você tem que voltar em tal horário. Cara, é um negócio que não precisa pensar em um princípio bíblico, achar uma defesa teológica. É horário, é simples. Ou é roupa, tudo que é muito simples, apenas obedeça. Vem de uma fala de sabedoria de alguém, e principalmente dos pais. A gente pode honrar os pais com cuidado, né? Cuidar dos pais, principalmente quando eles estão mais velhos, a gente consegue cuidar melhor. Às vezes sim, às vezes nem tanto, né? Vai depender.
que às vezes você está cuidando do filho, então você já não consegue cuidar tão bem do pai. E a gente nunca vai poder, na verdade, devolver ou entregar tudo para os seus pais como eles cuidaram de você. Isso está dentro da lei, né? Assim como seus filhos nunca vão também poder cuidar de você como você cuidou deles. Isso é lei natural, não tem como, mas nós devemos dar o máximo cuidado possível aos nossos pais, isso também é honra. E honra é ir até além do que nós podemos esperar. Porque imagine você, servo de Deus, filho de Deus, está aqui, mas seus pais não são. Seus pais, pelos seus pais você tinha casado, ou não casado na verdade, né? Você era ficado com quem você quisesse, tem pais que são assim. E seus pais por aí, tanto faz, tanto fez, e estava te entregando a si mesmo. Então, se você obedecesse à voz dele, você tinha se dado mal. E se você talvez ainda hoje ouviu o conselho dele, vai ser um conselho negativo, porque ele pensa de acordo com o mundo. Ele pensa de acordo com o que o mundo ensinou para ele. Então, isso não vai valer a pena. Nesses casos, você fica com a palavra de Deus, você faz uma desobediência velada ali, sai pela tangente, dá um disfarce, sai fora, só para nos obedecer. Mas você transcende, porque não só, né, nós temos problema com conselhos de alguns pais que estão no mundo, mas nós tivemos casos que fomos abusados pelos pais, psicologicamente, fisicamente, às vezes até sexualmente. E aí, a nossa natureza é repetir. Irmãos, isso é o normal, é nós repetirmos de novo. Então, transcender é quebrar o ciclo e não repetir o mal que nos foi feito. É parar em nós um ciclo, às vezes, de desonra. Porque o avô do seu pai falou para ele que ele não ia dar em nada, aí o teu pai falou para você que você não ia dar em nada, mas você para e você fala que teu filho vai dar certo. Então você transcende. Isso é uma outra forma de honrar os nossos pais. Isso é uma outra forma de a gente ir além, né, a respeito do assunto de honra. Mas não é uma honra que fica vazia, lembre-se disso, é um mandamento com promessa. E Deus vai ver isso e Ele vai fazer com que seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Bom, aqui, esse texto eu peguei da Nova Almeida Atualizada, mas tem uma outra versão que fala merecedores de dupla honra. E aqui tem uma outra expressão que ficou bastante comum, dupla honra. E esse aqui, muitas vezes em lugares que foram, que distorceram a cultura da honra, pegava essa coisa da dupla honra para enriquecimento. Fala, não, tem que pagar o dobrado. Irmão, na verdade, dependendo, você pode pagar até mais que o dobrado, e não é errado. Agora, lembre-se do princípio, cobrar a honra, não. Então eu não posso cobrar que me paguem dobrado. Mas eu posso receber mais do que o dobro, mais do que 3 vezes, mais do que 4. Não teria problema. Agora, o texto em si, entenda que não é um princípio universal. A honra é um princípio universal. Dobrados honorários não é um princípio universal. Esse é um detalhe. E aí é que é onde estica o texto e fala assim, não, mas eu sou presbítero, eu sou não sei o que e tal, eu sou pastor da igreja. Não. Presta atenção. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem. Presta atenção, eu já vou matar a charada para você. Esse texto não é que ele deve receber por causa da posição, mas é por causa do trabalho que ele faz. Entende? Ele não deve receber porque ele simplesmente é um presbítero, mas é porque ele é um dos bons presbíteros da casa. É porque ele preside bem e porque ele, especialmente, os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, numa igreja, vamos imaginar que uma igreja, nós temos vários pastores aqui, mas nem todos recebem.
mas que todos recebam e que todos deveriam receber igual? Vamos fazer essa pergunta. Nós temos 5 pastores, todos eles devem receber exatamente o mesmo? Não. Por quê? Porque há diferença. Então alguém tem que receber mais que o outro? Sim, natural. É igual a empresa. A igreja é uma empresa? Não, a igreja não é uma empresa, mas é um princípio bíblico claro. Quem é bom, quem trabalha mais, quem se esforça principalmente no que é mais importante, deveria receber mais. É só isso que o texto diz. Então a gente não... Agora, isso que o texto está dizendo também é ofensivo para alguns. Esse é outro problema. Aí tem que lidar com o que você lê a palavra. Nossa, mas aí, pastor, aí está querendo ganhar dinheiro. Não, eu estou falando o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que deve ser considerado merecedor de pagamento em dobro. A igreja pode pagar? Olha a pergunta importante. Não, a igreja não pode. Beleza. Mas que se reconheça que deveria. Simples. Tem igreja, é engraçado, tem umas igrejas bastante, bem grandes, que os pastores não têm salário lá. Tem pastor que, igreja grande mesmo, não tem salário nenhum. O salário dele é totalmente fora. Não tem nada de salário da igreja, não tem oferta da igreja. Quem tem lá o salário da igreja é o funcionário, a secretária, a pessoa que fica ali na secretaria da igreja, mas o pastor em si, ele ganha de fora, de outro lugar. Ele é escritor, ele faz a outra coisa, então ele ganha de outra forma. Então, tem igrejas pequenas que não dá para pagar, tem igrejas pequenas que não dá para pagar inteiro, paga só uma parte, o pastor complementa, e por aí vai. Então, primeira coisa, igreja tem caixa? Beleza, pode pagar, então pague. Pode pagar e honrar pagando para quem merece? Então pague. Na verdade, esse texto, por isso que a distorção é o complicado. Distorcer é forçar que a igreja me dê bastante. Aí estou forçando, porque senão não me honram, porque senão não sou honrado nessa casa, porque senão aquilo. Isso é a distorção. Mas na verdade esse texto era para outro lado. Esse texto era um cuidado para falar assim: cuidem dos seus líderes. Era isso que o texto queria dizer. Cuidem. Não deixe que eles se preocupem com a sobrevivência. Não deixe que eles fiquem preocupados e será que o salário vai dar? Vou ter que fazer um sambalelê danado aqui para a oferta desse mês, cobrir despesas e não sei o quê. Não, era uma forma de manter, porque no final das contas, irmãos, se a gente pegar a maioria das igrejas, os pastores mais sofrem do que estão enriquecendo ou se aproveitando das igrejas locais, tá? Na maioria, nas milhares e milhares de prédios de igrejas que existem no Brasil, a maioria de pastores não recebem pouco, não dá para sobreviver, enfim. Mas as maiores e tal, que pode estar tendo enriquecimento, pode estar tendo umas loucuras, principalmente naquelas igrejas que não tem teologia nenhuma, vai lendo, vai sentindo e vai falando e vai cobrando e tal, beleza, está tendo problema, tá mesmo? Inclusive igreja pequena com pastor com bastante dinheiro. Não era para acontecer isso. Então nem ao céu nem ao mar, né, assim, aquele negócio. Não deixa passar fome o teu líder, teu pastor, mas também não vai enriquecer. Não é para enriquecimento. Agora, esse texto em si não dá uma visão universal de que todo mundo, e só porque eu estou na liderança, porque também aí vem aquele problema. Lembra do desvio, que é o favorecimento? Aí aquela pessoa que chegou na igreja, ela fala assim: puxa, o pastor recebe bem aqui, hein? Aí ela tenta o quê? Tenta logo galgar as posições de liderança para também receber bem. Aí já se torna uma competição. Então, ambientes que são assim, sai fora. Não fique nesse lugar. Então aí vai criando, vai causando uma outra coisa, mais uma coisa. Então, vira quase uma pirâmide, né? Esse teve um problema, nós tivemos anos atrás aí, que foi mais amplamente divulgado isso. Então, não é só porque eu sou um presbítero que eu mereço dupla honra, mas sim porque presido bem ou estou no esforço da pregação da palavra e do ensino. Então, esse honorário aqui é honorário mesmo, não é dinheiro, tá? Não tem muito o que disfarçar, não. É claro que a gente também pode levar isso em consideração e dizer assim: puxa, o pastor merecia mais do que o salário que ele ganha. Sim. Porque não é simplesmente um trabalho, não é como se fosse um salário para trabalho de serviço, e aí você cobra e ele faz.
Também fica um negócio estranho, né, pensar dessa forma do pastor. Então, o bom presidente, o bom presbítero, né, o bom pregador, o que ensina bem, sim, eles mereceriam até muito além do que um bom salário. Bom, alguns teólogos falando sobre isso aqui, como John Stott, ele fala que esse texto ele reflete o que é a prioridade da igreja: pregação da palavra de Deus. Então, quem é dedicado a isso deveria receber um sustento que lhe desse condições de se dedicar a isso de fato. Que pregar e ensinar é igual, mas imagine uma cultura que a gente não... A nossa cultura valoriza professor? Cadê as? Não. Então não vai valorizar pastor que prega bem a palavra? Também não. Esquece. Por que não valoriza bem? Porque querem cobrar as horas que estão em sala, mas e o tempo para preparar a aula fora? Aí depois quer reclamar que o ensino está ruim. Claro, o professor tem que pegar 2, 3 períodos para ter um salário mais ou menos. Tem que pagar para ele as 5 horas que ele passa em sala e mais 5 horas pelo menos para ele ficar fora preparando. Aí você vai ter um ensino bom. O pastor ele prega em 1 hora, mas ele gastou 10 para preparar, 20. Se ele não tem as 20 ou as 10 para preparar, não espera uma pregação tão boa assim. Não vai dar. Se ele não tem dinheiro para comprar um livro, não, né, irmão? Muitos livros. Uma enciclopédia básica do Antigo Testamento é R$1.700. Está lá, com mais a do Novo Testamento, vai para 2 e tarará. Dá para qualquer pastor que você conhece comprar esse negócio? Dá não. Botar no cartão lá e, né? E olha lá, se o pastor tem um cartão com esse limite, que até é outro problema, né? O pastor tem um cartão às vezes com esse limite, às vezes não tem. Bom, apesar que agora tem uns bancos aí meio, né? Eles têm tanta fé, mais do que a gente. Bom, um outro escritor, J.I. Packer, ele fala sobre o seguinte: esse versículo ele não só exalta o trabalho dos presbíteros, mas eles implicam uma responsabilidade maior para aqueles que lideram. Fala, opa, quem lidera está em uma função de risco. Ser pastor, ser líder é uma função de risco. Quanto maior ainda, mais alto risco e responsabilidade deve ser. Então isso também inculca no líder essa grande responsabilidade que ele tem. A ideia de dobrados honorários, segundo Wayne Grudem, é um princípio de justiça. Ou seja, é justo recompensar quem dedica suas vidas ao serviço da igreja. Pastor, mas Paulo não trabalhava. Eu sei, mas Paulo ele abriu mão. Paulo abriu mão, mas ele fala, o certo é fazer. Eu não quis, mas façam por todos os outros. Quem não quiser, tudo bem. Pode fazer? Faça. É isso o mandamento, o princípio bíblico. E para terminar, Timothy Keller, ele fala que a maneira como a igreja trata seus líderes pode ter um grande impacto na própria comunidade. Quando a liderança da igreja ela é cuidada nesse sentido, até do financeiro, isso traz a cultura de respeito e honra para dentro da igreja, de uma maneira saudável, Nós vamos avançar para mais um texto. Hebreus 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário isso não trará proveito nenhum para vocês. Olha, muitas vezes usar esse texto também de uma maneira um pouco elástica. Não, você deve me obedecer e tudo mais. Olha o texto. Eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar conta. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário isso não trará proveito nenhum para vocês. A questão é que o líder que você deve obedecer, ele tem uma autoridade a qual você se submete, porque ele é um seguidor de Jesus e prega a palavra. No fim das contas, a autoridade que eu tenho como líder não é minha, eu peguei de Jesus e da palavra. Então no fim, eu estou aqui emprestado ou com empréstimo de autoridade de liderança, que é dele. Enquanto eu estou alinhado com ele, beleza, você pode me obedecer. Na hora que eu desalinhar lá, tu vai me desobedecer. Isso é melhor para você. Então,
a autoridade eu só tenho se eu estou alinhado na palavra. Se eu sair fora do alinhamento da palavra, a obediência ela é condicional. A honra, apesar delas, a honra pode ser universal, mas a obediência não. A obediência tem uma condicional, é se. Obedeço se alguma coisa nesse sentido. Então o líder tem autoridade só porque ele está com a palavra. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Irmãos, esse texto não precisa nem explicar muito trabalho. O líder trabalha bem, serve bem, honra os outros, então honrem esse líder. Façam o máximo por ele, já que ele é bom no trabalho que ele está desempenhando, já que ele está seguindo o chamado dele. É simplesmente porque é uma pessoa, não por causa da posição, mas pelo que ela está fazendo dentro da posição que ela está. Um mau pastor, sai fora dele. Um mau líder, não gosta de ouvir, não quer saber. É mais tem uma ilustração que é, como a gente fala muito sobre pastor e ovelha, né? Tem aquele que alimenta a ovelha e tem aquele que só tosquia a ovelha. Se é só o que tosquia a ovelha, que arranca, né? Só arranca da ovelha, esse não é um bom pastor. Esse você deixa para lá, tá? Romanos 13, versículo 7. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Irmãos, o que é honra? Respeito com todo mundo, tratar como qualquer pessoa, independente da sua aparência, da sua posição. Esse texto todo, eu posso até usar ele para dizer que nós devemos honrar uns aos outros? Posso. Mas o contexto desse versículo, desde o versículo 1, é sobre a autoridade política governamental. Tá? Então, eu não posso pegar esse texto isolado e falar assim, puxa, tem que me honrar porque Romanos... Não. Eu posso até falar de honra, utilizando que existe esse exemplo que devemos honrar toda e qualquer autoridade que foi instituída por Deus. Mas esse versículo não é sobre honrar líder de igreja, nem líder de célula, nem líder de nada. É sobre honrar líderes governamentais ou políticos. Tá? Então, se a gente pega o versículo fora do contexto, a gente gera uma outra coisa. Então, relação com autoridades. Bom, seguindo. Honrar versus obedecer. Já dei um pouco de spoiler, né? Atos 5:29, para defender a posição. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, sim, tem hora que eu vou desobedecer aos homens. Já falei para vocês, até os pais muitas vezes vão se desobedecer, desde que eles estejam totalmente contra princípios bíblicos. Imagine que ele fala para você matar alguém, mentir, entende? Então, não faz sentido essa obediência. Assim como um chefe, assim como um líder, enfim, você só precisa saber dos princípios bíblicos para não entrar em atrito com os princípios bíblicos. Agora, irmão, tem um monte de outras obediências, por quê? Só mais uma vez, a honra é universal, dá para você respeitar. Então, ainda que o político ou o chefe me mande fazer algo errado, chefe, sem querer te chamar, melhor, né? Não é isso que você vai falar. Você vai falar assim, chefe, eu entendi, mas o meu lado eu queria que o senhor entendesse. Eu não faço essas coisas, porque eu tenho princípios, eu não posso andar nisso, assim, assado. Agora, se você for do outro tipo, esse é respeitar, mas não obedecer. Agora, se você tiver uma comunicação ofensiva e falar, chefe, você é um canalha, mentiroso, sonegador de imposto, não sei o que, irmão, você ofendeu até. Será que a gente faz isso com políticos? Né? Aí já foi a desonra, já foi o desrespeito e ainda vai desobedecer. Aí esse é o problema. Então continue respeitando, honrando, mas a obediência é condicional. Aprenda sobre isso, e isso vai te livrar do erro. Não, mas ele está errado, eu sei que ele está errado. O comportamento dessa pessoa é completamente errado, você só não vai seguir o comportamento.
Agora, olhe para essa pessoa que tem esse comportamento e ache valor nela assim mesmo. Você consegue achar valor num político? Ixi, que desafio, né? Mas isso seria honrar. Você tem que achar valor nessa pessoa, ainda que você tenha tudo contra essa determinada pessoa na política. Então, aí é simples: honra universal, obediência condicional. Então, você pode não fazer bastante coisa. Por quê? Porque é absurdo. É a mesma coisa, fala assim: olha, você vai me obedecer, né? Vou não. Então faz o seguinte, sai correndo aí na rua, com olhos fechados. Absurdo, né? Bom, você não vai obedecer isso, é absurdo. Mesma coisa se eu falar para você, ó, faz uma coisa e eu falo lá uma coisa contrária à palavra. Você também não precisa obedecer, não vai obedecer, é contrário à palavra. Agora, tem várias vezes que a gente só não obedece porque é gosto pessoal. Aí é um outro problema. Aí um negócio é diferente. Gosto pessoal, aí você tem que pensar bem onde você está, o que você está fazendo, se você quer continuar nesse lugar ou não. Porque se é um fato de gosto pessoal, aí o erro é seu. Por exemplo, eu vi pessoas no trabalho, às vezes eles não querem trabalhar com aquilo. Fala, bom, é o trabalho que nós temos. Se você não quer, não tem problema, cara. Busca outro trabalho. Vai. Não quero carregar peso, né? Trabalho ultimamente na construção civil. Então a gente tem umas vagas de trabalho para o pessoal pesado, né? Fala, não quero pegar peso. Foi bom. Se você visse uma vaga de ajudante de motorista, o que você acha que seria? Limpar banco do carro? E painel? E passar o ar comprimido ali? Polir a roda? Não. Ajudante de motorista numa construtora, se você não sabe o que é a vaga, fique sabendo que você vai ter muito esforço físico. É uma benção, que depois você não precisa ir mais para a academia, ó, já vai resolver umas coisas aí ao mesmo tempo. Não quero, não é para mim. Então procura uma outra coisa, não tem problema. Mas essa é a vaga, não queira transformar a minha vaga no que você quer. E se você não obedecer, vou mandar-me embora. É simples. Então isso é um princípio para toda a vida, igual eu falei, obedecer aos pais. Puxa, meu pai fica falando do horário. Cara, é o horário. Não preciso arranjar um princípio bíblico para você explicar o horário. Lá na escola, lá na empresa, aqui na igreja. Irmão, se o líder falou para o seu horário, é o horário. Não posso, por causa de uma situação realmente difícil, explica para o teu líder. Agora, não posso porque realmente não vai dar para mim. Eu não consigo acordar cedo, eu não consigo dormir tarde, alguma coisa nesse sentido. Então, beleza, irmão, procura um outro ministério, também não tem problema. Ou você se adapta à realidade que nós temos, aqui é o que nós podemos, ou busca fazer uma outra coisa, só não atrapalha. Porque pessoa que desobedece por gosto pessoal vive atrapalhando o lugar. Vive atrapalhando. Lembre-se que toda vez que há desobediência, né, assim, com aquela coisa da rebeldia, o movimento para de Deus naquele lugar. Então, por quê? Desobediência por gosto pessoal fere o princípio de honra. Então, se não é nenhum absurdo, se não é nada contra o princípio da palavra de Deus, então a gente tem problemas pessoais nossos. Então, para encerrar, eu quero falar rapidamente sobre esse ponto. Dificuldade em seguir ordens. Por que algumas pessoas têm bastante dificuldade em seguir ordens dos outros? Já que não é nada absurdo ou coisas assim. Alguns motivos, interessantes até. Primeiro, autonomia e controle. Muitas pessoas valorizam demais a sua própria liberdade. Então, quando vem alguém com uma ordem, faça isso, faça aquilo, pegue aquilo lá, mesmo que seja com por favor ou sem por favor, tanto faz. Irmão, de verdade, ficar falando por favor toda hora, estressa também. Pelo amor de Deus, se você veio para servir, não fique esperando toda vez, por favorzinho. Não, por favorzinho aí para acabar. Aí a geração, nem sei que geração que é essa que fala por favorzinho. Se o líder falou por favorzinho, o seu líder tem um problema sério. É sério. Ele precisa de uma terapia. Ele precisa no mínimo precisa de um coach. Qualquer líder que fala por favorzinho, irmão, ele não sabe o que é ser líder. É sério. Segundo, se ele fala por favor, ele também está com certo problema.
Porque, irmão, se você está num ambiente de liderança, não precisa pedir por favor, tá? Não é desrespeitoso, não. É porque, gente, é um negócio de ordens e cumprimento de ordens. É natural que se espere que se faça. Então não precisa o quê? Por favor. Imagine que a gente vai pintar isso aqui tudo de novo, esse chão. Um dia a gente vai pintar, ou botar um piso, sei lá. Aí chega aqui uma equipe, aí tem um líder da equipe, certo? Por favor, você pode pegar aqueles pisos e colocar aqui? Por favor, você pode bater a massa? Por favor, você pode colocar os espaçadores? O laser aqui do alinhamento, não sei o quê. Não, numa obra ninguém fica pedindo por favor. Mas na igreja, que também é uma obra, às vezes a gente precisa, né? Meu irmão, por favor. E você já está escalado. Você já está no... Vamos pegar aqui. Você já está lá na Bombonier. Você está na escala. Irmão, não precisa ficar pedindo por favor para você não. Não se ofenda. É simplesmente porque isso é dinamismo na hora de fazer as coisas. Não dá. Imagina ali cortando câmera, né? Hoje a gente só tem uma câmera, mas agora estamos testando uma segunda. Por favor, corte para a câmera 2, por favor, corte para a câmera 3, por favor, corte câmera 17, por favor, câmera 18 no fulano, por favor, câmera 15 no ciclano. Não dá. Tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. Então, pastor, não aguento. Irmão, então procura terapia também. Se não pedir por favor para mim, eu fico ofendido. Procura terapia, porque em qualquer trabalho que você for, não vão ficar pedindo por favor para você. Mas na igreja, isso deve ser uma cultura, se tem sido assim, a gente deveria mudar. Então, não vai, irmão, acabar com a sua liberdade você obedecer ordens. Se você está numa escala, no ministério, num negócio, numa cantina, no estacionamento. Irmão, fecha o estacionamento agora. Pronto. É ordem dada, é ordem cumprida. Irmão, precisando de um fulano aqui no negócio que vai, sabe? Não, mas às vezes você está recebendo ordem e você está sentindo que a sua capacidade está sendo desafiada. Nossa, será que ele acha que eu não sou capaz de fazer isso? Tem que falar para fazer? Sim, hoje na maior parte do tempo, sim, nós temos que falar para as pessoas fazerem. Não é que elas não são capazes, elas só não querem fazer mesmo. Na maior parte do lugar. Ou então elas estão realmente assim voadas. É bastante comum isso. Então nós temos que ficar falando para as pessoas fazerem. E não, você não vai perder a sua liberdade da sua vida porque você obedecer alguém. Segundo, estilo de personalidade. Indivíduo com traços de personalidade mais rebeldes. Lembra que eu falei que existem alguns arquétipos? O Jung ele fala de 12 arquétipos. Um deles é o rebelde. Geralmente eles tendem a questionar ou desafiar autoridades. É natural dessas pessoas. É o mais comum. Aonde ela vai, ela arranja alguma encrenca com a autoridade. Na sala de aula, é o líder da sala de aula, ela vai arranjar uma encrenca. Ela vai ter um problema. Vai ter um problema com o supervisor da empresa, o gerente que chegou, o novo, o antigo, o patrão, o ciclano, o beltrano, o líder da casa de oração, o líder do ministério, o pastor da igreja, o pastor que nem é da igreja dele, mas ele também arranja uma confusão, se apareceu aqui. Dá um jeito. O que tem essa personalidade mais voltada para o rebelde, tem um grande problema. Porque ele quer fazer o quê? Ele quer fazer sozinho. Na verdade, o ideal dele é você falar algo que você não quer que ele faça, porque ele vai fazer o contrário. Ele se sente bem fazendo isso. Tem problema essa pessoa também. Acho que terapia também cabe bem. Terceiro, experiências passadas. Algumas pessoas podem ter tido experiências negativas em ambientes onde tinha que seguir ordens. Puxa, então abusaram realmente de autoritarismo. E você teve experiência muito negativa, isso te machucou, te feriu bastante. Busque também ser curado e tratado disso. Eu estou falando de terapia, mas às vezes uma conversa pastoral ajuda, né? Quando a gente fala lá sobre a prática de confessar pecados para sermos curados, às vezes eu não estou pecando, mas eu já tenho todo o ideal do pecado que vai acontecer. O que é isso que eu quero dizer? Eu não pequei em desobedecer hoje, essa semana, sei lá, mas eu já fiz muitas vezes. E eu sinto que eu tenho esse problema na minha vida. Então, ainda que eu não pequei, mas eu preciso ser curado nessa área. Não é ser liberto, é ser curado.
Isso tem a ver com feridas, tem a ver com emoções, tem a ver com algo que está na mente, no coração, na personalidade da pessoa. Sim, nós que estudamos, pelo menos a teologia, um curso de teologia mais ou menos, a gente viu sobre aconselhamento pastoral que vai tratar um pouco da parte de psicologia, né? Princípios, irmãos, a gente não vê nada muito aprofundado. Então a gente tem uma noção, pelo menos para direcionar nas conversas, sobre curar esses pontos, tá? Então não é à toa. Então o pastor que fez ali um semináriozinho em teologia tem pelo menos alguns pontos de apoio para ajudar você com isso, inclusive nas experiências passadas. E você nem percebe, a gente faz isso todo culto quase. Geralmente quando a gente pede para você repetir uma coisa, isso é psicológico. Você está fazendo um tratamento com a sua mente, neurolinguística. Você está se reprogramando. Estamos criando novos caminhos no seu cérebro, sinapses e tudo mais. Tudo bem, tem gente que manda repetir só porque achou legal, né? Para não ficar vazio o negócio. Não, mas de fato, quando você repete uma coisa importante, ou quando você faz alguns exercícios de fala, você está criando caminhos neurais novos, resolvendo alguns antigos para trazer uma cura para a sua mente, para a sua alma, tá? Agora, tem um negócio que é legal, isso aqui é mais para o líder, viu? Falta de clareza. Tem gente que não obedece porque ele não entendeu o que é para fazer. Porque o líder às vezes não é claro o suficiente para mandar fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes a ordem, o pedido não ficou claro. Espera aí, mas só que aí o cara também não pergunta, né? Mas eu não entendi. Não, ele não entendeu e fica quieto. Depois, quando o líder vai cobrar, o que aconteceu que não pegou? É que eu não entendi. Aí você não pergunta. Mas eu não... Temos também essa grande probabilidade de pessoas não entenderem e não perguntarem nada e depois só fazerem qualquer coisa que vem na cabeça. E quinto, motivação e interesses pessoais. Quando as ordens não se alinham com interesses pessoais, né, valores que a pessoa tem, a motivação acaba de uma vez e não se obedece mais ordens. Agora, irmão, isso é muito ruim em qualquer ambiente, inclusive no ambiente da igreja, ou principalmente no ambiente da igreja, que a gente trabalha muito com voluntariado e tudo mais. Então, não é só uma questão de desonra, é uma questão que atrapalha o próprio serviço da igreja. Então, não pense que alguém que te dá ordem é porque está te provando, porque está te duvidando da tua capacidade. É simples, um trabalho precisa ser feito. Alguém precisa fazer esse trabalho. E se você se voluntariou, espera-se que você faça. Isso é algo natural. E a gente vai ver até o seu comportamento e vai ter mais um motivo de valorizar e honrar você pelo seu próprio comportamento. Assim como nós vemos vários irmãos trabalhando e tudo mais, a gente acaba comentando e valorizando, né, trazendo honra para essa pessoa. Sinta-se honrado. Não espere receber um presente porque serviu. Porque presente, só é honrado quem recebe presente? Não. Então você já aprendeu isso. Então quando servir, não espere um presente, um dinheiro, alguma coisa assim. Isso aí se arranja com emprego, carteira assinada, CLT. Aí você vai lá, cumpre teu horário e recebe o acordado. E também não recebe nada mais além disso. É o acordado. Então, não confunda nenhuma das coisas. Honra é algo universal, obediência é algo condicional, seguir ordens não diminui ninguém, em qualquer ambiente que seja, na igreja ou em qualquer outro lugar, não faz de você uma pessoa maior ou menor, não torna você mais agradável ficar desobedecendo, na verdade é pelo contrário. Se a gente acha alguém que fica desobedecendo é muito desagradável, esse tipo de convivência, e a gente prefere não trabalhar com essas pessoas. E como eu disse, eu estou num ambiente onde eu vejo isso claramente. Preciso de fulano para ajudar um profissional. Ninguém quer trabalhar com ele. Sério? Não quer. Por quê? Você descobre fácil, para aquele profissional ninguém presta. É bem simples. É o que está na cabeça dele. É como ele age com as pessoas. Para ele ninguém presta. Aí o que a gente faz? A gente fala assim, ó, arranja a sua equipe. Porque não dá. A gente conhecendo os outros, cara, você não é ruim, você não é ruim, você não é ruim. O negócio eu sei como é que ele é. Então ele vai arranjar a equipe dele e vai achar. Porque para ele ninguém presta, ele que arranja a equipe dos que prestam para ele. Porque aí também a gente não tem dor de cabeça. Então tem ambiente de trabalho que a gente faz isso. Por quê? Porque tem pessoas que realmente não sabem sobre esses princípios. Então nós que estamos num lugar que nós gostaríamos de uma cultura de honra sadia, bíblica,
não abusiva, mas um lugar onde a gente pudesse ensinar isso por padrão, para todo mundo que chegasse, e elas veem nos próprios serviços da igreja, no cotidiano, esse ambiente de cultura de honra. Isso vai ser altamente positivo para nós, naquilo que nós estamos querendo crescer como uma igreja que entende honra de verdade, sem os seus exageros, nem para lá e nem para cá, e serve de uma maneira sem mimimi, mas também sabe que no próprio serviço honra está acontecendo, e evita a desonra só porque não é o meu gosto pessoal fazer aquilo. Amém, queridos? Que você possa guardar esse ensino no seu coração. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora para nós orarmos e encerrarmos essa tarde. Lembre-se então que a honra tem muito mais a ver com você do que com a outra pessoa. Você serviu, o teu líder não te elogiou, fica tranquilo. Fica tranquilo. Pode ser que você acabou de fazer uma aplicação celestial, porque já que o teu líder não te deu, Deus vai te dar. Então fique tranquilo. Você não está com um líder abusivo? É só porque ele não te elogiou? Meu irmão, para com isso. A gente só não pode ficar num lugar abusivo, lugar tóxico, como se diz. Mas você está num lugar legal, é só porque o líder estava meio estressado? Se você nunca estressou, que atire a primeira pedra no seu líder. Se você nunca estressou com ninguém lá no seu trabalho, em lugar nenhum, atira a primeira pedra em um de nós. A gente deixa. Eu deixo. Agora, se você já estressou com alguém, então, a quem muito foi perdoado é quem muito ama. Então ame o seu líder também. Nem todo dia é fácil para nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tudo, te agradecemos com o nosso coração por essa manhã, tarde, início de noite, passarmos aqui. Honramos ao Senhor, Deus, pela oportunidade, por cada irmão que veio, por cada um que assistiu, quem vai assistir. Que o Senhor assim possa conduzir essa palavra, aquilo que é importante, aquilo que é necessário para edificar a vida de alguém, que possa chegar, possa alcançar, possa fazer resultado, Senhor. Nós te entregamos nossos corações, as nossas mentes. Leva-nos agora em paz para os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, 4 horas da manhã, então, nós temos o nosso... Amanhã é domingo? 4 horas da tarde. Ah, tá, não falei da tarde? Então tá, para não confundir, 16 horas. Não, 4 horas da manhã eu que saio para correr. Quem quiser, está convidado. Vamos correr amanhã, 4 da manhã. Não, amanhã eu não vou não.